Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Omesti Varagini Suishoni. Quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu Shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Pioneira no Brasil, desbravadores que avançam monte adentro devem voltar ao sopé da montanha do Dharma em prol dos que têm pernas fracas. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namu Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami.
nós vamos entrar no 9º capítulo do Sutra Lotus, que se chama Prenúncio a Ananda, Rahula e mais 2.000 discípulos. Em japonês é Jugaku Mugaku Ninkihon. Ou seja, este 9º capítulo do Sutra Lotus, ele tem como público-alvo pessoas de Gaku, que são pessoas de estudo, isto é, que ainda dependem do estudo. É essa a concepção. E o outro público-alvo também é chamado de Mugaku, que são pessoas sem estudo, ou seja, pessoas que não têm que estudar mais, porque já aprenderam tudo e não tem nada mais a aprender. Uma concepção diferente esta aqui apresentada como público-alvo do 9º capítulo do Sutra Lotus. Mas resumidamente seria aprendizes e formados. Todos esses representam o alvo do prenúncio da iluminação. E como já consta no próprio título do capítulo, entre essas milhares de pessoas e discípulos se encontra Ananda, que era o primo de Buda, e Rahula, que era o filho de Buda, e mais 2.000 outros discípulos. No capítulo passado, lembremos, no 8º capítulo, que nós tivemos o prenúncio da iluminação aos 500 discípulos, tendo os personagens principais como o Furuna e o Kyojinyo. Já neste 9º capítulo, os personagens principais, os protagonistas, são Ananda, Rahula e mais 2.000 discípulos. Este 9º capítulo, dentro da estrutura do Sutra Lotus, dentro do fluxograma do Sutra Lotus, representa o último capítulo da pregação via elo, e que faz parte do contexto da primeira metade do Sutra Lotus. Como todos sabemos, o Sutra Lotus ele é composto por 28 capítulos, sendo a primeira metade até o 14º capítulo e a segunda metade até o 28º. A parte contextual desta primeira metade do Sutra Lotus, ela começa no 2º capítulo, logo depois da introdução, e segue até este 9º capítulo que abordamos hoje aqui. Todos esses capítulos que nós aprendemos nas últimas semanas, 2º capítulo, expediente; 3º, parábola; 4º, sentido da devoção; 5º, parábola botânica; 6º, prenúncio; 7º, elo passado; 8º, prenúncio aos 500 discípulos, e este de hoje, prenúncio a Ananda, Rahula e mais 2.000 discípulos. Todos eles objetivam fazer o ser despertar do sono profundo e contentamento com a simples situação em que se encontravam e já achavam ser suficiente, por não acreditarem que a iluminação seria possível. Então, desde o 2º capítulo até este 9º capítulo, foi isso o que o Buda fez: mostrar para todo o público, toda a assembleia, todo mundo, que eles não poderiam e nem mesmo precisavam se estagnarem naquele reles grau que eles se encontravam, que eles poderiam avançar, se elevarem nos seus
respectivos grau de iluminação e espiritualização. Até mesmo todas as parábolas citadas até agora, por exemplo, a parábola da casa em chamas, do 3º capítulo, a parábola do nobre pai, pobre filho, do 4º capítulo, a parábola botânica das 3 ervas e 2 árvores, do 5º capítulo, o castelo imaginário, do 7º capítulo, e a joia do colarinho, que nós aprendemos no 8º capítulo da semana passada. Todas essas parábolas representam a supremacia da condição do estado de Buda e a forma de condução a este caminho supremo. Ou seja, em todos os capítulos que continham as respectivas parábolas, o Buda sempre mostrava um personagem ainda não desperto, um personagem que ainda não percebia que poderia obter algo maior e muito mais nobre. E esse maior e muito mais nobre era a supremacia da condição iluminada do estado de Buda. A concessão da iluminação, ou prenúncio, como nós temos chamado aqui, representa a garantia dessa possibilidade, desde que o prenunciado se dedique com afinco a esta finalidade. Então, todos esses discípulos que fizeram parte deste trecho contextual da primeira metade do Sutra Lotus, eles despertaram, acordaram para uma nova e verdadeira realidade, graças a esses ensinamentos introdutórios e esclarecedores de Buda em relação àquilo que eles fizeram já desde vidas passadas, pelo elo já criado, e tudo aquilo que eles ainda fariam doravante e que fundamentaria a iluminação futura. E diante deste esforço, dessa dedicação de todos eles, o Buda lhes aplicava, prenunciava a iluminação, como uma garantia de que o esforço deles não seria em vão. Ou seja, diante de uma afirmação do iluminado Buda, não havia dúvidas, portanto, de que a iluminação estaria assegurada. Em outras palavras, podemos compreender também que através do Sutra Lotus e exclusivamente do Sutra Lotus, a iluminação pela primeira vez se tornou possível para todos, e em nenhum outro momento da história da humanidade essa condição divina, iluminada, essa condição suprema havia sido liberada. Era até então exclusividade de deuses iluminados. Através do Sutra Lotus, essa iluminação para todos se tornou possível. E isso coloca o Sutra Lotus numa condição suprema em relação a todos os tipos de ensinamentos. É importante nós compreendermos a condição do Sutra Lotus, do Sutra, que nos ensina a rezar, a pronunciar o mantra sagrado Namu-myoho Renge-kyo como causa, essência e semente da iluminação. Que este sutra não consola, que este sutra, sim, resolve, conduz e satisfaz verdadeira e principalmente eternamente. Voltando ao nosso 9º capítulo. De início, neste capítulo que praticamente massifica os prenúncios, pelo que nós vimos até agora, nos capítulos iniciais,
O Buda, no 3º capítulo, fez o prenúncio da iluminação ao Shariputra, aos Sharihotos. No 6º capítulo, ele fez o prenúncio ao Kasho, Shubodai, Kasenen e Mukuren. Já no 8º capítulo, ele fez o prenúncio ao Furuna, ao Kyojinyo e mais outros 500, 1.200 seguidores. E neste capítulo, ele faz o prenúncio a Anan, Ragura e outros. Como eu acabei de dizer, ele massifica mais ainda a iluminação a outros 2.000 discípulos e seguidores. Essa massificação da iluminação é algo até então inexistente, inacreditável que isso estivesse acontecendo. Portanto, cada vez que um recebia um prenúncio, recebia o prenúncio dessa concessão da iluminação, da bênção da iluminação, outros passavam a desejá-la também profundamente. Neste capítulo, o primeiro a receber a concessão foi o primo de Buda, Anan, que tinha como seu irmão mais velho o Daibadatta. Enquanto Daibadatta, em relação a Daibadatta, que era o irmão mais velho deste Anan, que recebeu o prenúncio no começo do 9º capítulo, este Daibadatta foi um personagem maligno para o budismo. No entanto, o seu irmão mais novo, Anan, serviu ao Buda como se fosse a sua própria sombra nos últimos 25 anos de vida. Em relação à personificação da malignidade, há um tempo atrás eu recebi uma mensagem de um ouvinte aqui do nosso programa, ouvinte chamado Maurício Neri, me perguntando da seguinte forma: olá, querido mestre Correia, não sei se é correto chamá-lo assim. Gostaria em primeiro lugar de agradecer pelo programa Despertar Budista, que acompanho com alegria e um pouco de sono também, porque o nosso programa é bem cedo. Desejo perguntar sobre a personificação do mal na visão budista. Muito obrigado, Maurício. E aqui hoje, depois de um bom tempo, que você fez essa pergunta para nós, posso lhe dizer que esse Daibadatta, irmão de Anan, é a personificação do mal no budismo. Mas que nós aprendemos que até mesmo um personagem com esse rótulo de demônio, com esse rótulo de maligno, ele também, dentro do Sutra Lotus, receberá ainda, no decorrer dos nossos estudos aqui, um capítulo só para ele, no qual ele se transformará em um agente do bem e alguém que disseminará a iluminação para as pessoas também. Ou seja, o demônio, a personificação do mal no budismo, que vem desse Daibadatta, irmão mais velho de Anan, que ainda receberá, até mesmo esse ainda receberá a misericórdia de Buda. Ou seja, no budismo primordial do Sutra Lotus, não há mal que não se transforme em bem, e não há mal que seja impedimento para a nossa iluminação. Diante da sublime condição desse sutra do Namu-myo Horenge-kyo, não há mal que se manifeste que não possa ser transformado no decorrer do dia a dia pela nossa prática da fé no Dharma Sagrado, Namu-myo Horenge-kyo. Aliás,
Mal é tudo aquilo que nos afasta do Dharma sagrado. Anand, este discípulo e primo de Buda, dentre os 10 mais notáveis discípulos de Buda, era conhecido como o ouvinte número 1. Isto é, o que mais ouviu e memorizou os ensinamentos de Buda. Considerado também uma pessoa muito dócil e também gentil. Este Anand, ele foi o personagem principal após a partida de Buda, que contribuiu com a compilação dos sutras budistas. Todo sutra budista começa com a seguinte palavra Nyose Gamon: assim eu ouvi. Além de denotar maior zelo e respeito perante Buda, quando se começa um sutra dessa forma, esse personagem e sujeito, assim eu ouvi, na verdade, faz referência a este Anand, porque ele não só ouviu todos os ensinamentos de Buda, como memorizou todos eles. Então tudo aquilo que o Anand falava, não, isso não foi pregado por Buda, foi descartado, era descartado no momento da compilação dos sutras. E o outro discípulo Ráfula, que era o filho de Buda, apesar de ser o próprio filho de Buda, ele sempre agiu com discrição e se tornou o número 1 em prática mística. Ele era bem discreto, mas nem por isso deixava de praticar. Era astuto e dedicado, persistente naquilo que fazia. Também recebeu a concessão, o prenúncio da iluminação. No momento em que Anand e Ráfula receberam o prenúncio da iluminação, nesse instante, outros 2.000 discípulos levantaram e despiram o ombro direito, reverenciaram Buda e fizeram o pedido de prenúncio para eles também. É aqui que surge mais um momento de massificação da iluminação, ou seja, é iluminação e bênção para todos. O Sutra Lotus, ele não discrimina. Basta a pessoa oferecer a sua fé, a sua devoção, que ela pode receber a sua bênção, que ela pode receber o prenúncio. O Buda está ali para conceder a iluminação, basta a pessoa e os seguidores se dedicarem e abraçarem esta causa. Um outro fato importante que nós podemos verificar aqui neste capítulo é o fato de que Buda também não deixou a sua família de lado, ele salvou os seus familiares. Personagem aqui sendo o seu primo, o Anand, e Ráfula, o seu filho. Parece fácil, muitas vezes, estender, abrangermos a própria família, mas nem sempre. E pelo contrário, muitas vezes é difícil nós termos a atenção da própria família. E isso denota a importância que o Buda dá à família, o sentimento gentil. Por quê? Muitas vezes, para estranhos, nós somos dóceis, nós somos cordiais. Porque ao ser assim, é muito fácil fazer crédito com as pessoas, né? Vai ser essa a impressão que a gente vai deixar. Muitas pessoas às vezes são gentis lá fora e dentro de casa são carrascos. O Buda, também para as pessoas que ele não precisava, aparentemente, não oferecer tanta atenção,
para não parecer que estava dando mais atenção, também dedicou essa atenção à família. Né? E esse seu filho, Ráfula, e seu primo, Anã, foram pessoas que ajudaram muito, serviram muito o Buda durante toda a sua jornada de pregação. É importante lembrar, neste capítulo aqui, que o Buda teve uma família e que valorizou essa sua família e salvou a todos. Foi, portanto, um religioso por completo e naturalmente iluminado. Hoje vamos retomar o 9º capítulo do Sutra Lotus, prenúncio a Ananda, Ráfula e mais 2.000 discípulos. É o capítulo que nós entraremos. Mas antes disso, nós vamos finalizar o 8º capítulo, prenúncio aos 500 discípulos, que na verdade é um prenúncio a 1.200 discípulos. É chamado dessa forma, prenúncio a 500 discípulos, pelo fato de o Buda ter prenunciado a iluminação inicialmente, primeiramente a 500 discípulos e depois aos demais discípulos. E lembremos que este 8º capítulo, prenúncio aos 500 discípulos, Gojaku Deshi Jukihon, é um capítulo que tem o Furuna, um dos mais notáveis discípulos de Buda, como personagem principal. Este Furuna, só para lembrar também, dentre os 10 mais notáveis e principais discípulos de Buda, é aquele tido como o pregador número 1, aquele dotado do poder das 4 livres expressões. Ele conseguia se expressar de todas as formas e das melhores formas. Depois do Buda, a melhor pregação sempre era a do Furuna. Mas ele não havia adquirido esses poderes da noite para o dia, de uma hora para outra, não. Ele havia servido mais de 900 milhões de Budas desde um passado remoto, até adquirir esta notável condição. Neste 8º capítulo, depois de ter sido elogiado por Buda, o Buda ainda declara que essa forma de pregação ilimitada, em que o Furuna se depositava totalmente em suas palavras, ou seja, que ele não era alguém que se expressava ou que pregava somente da boca para fora, pelo fato de o Furuna ser alguém assim, que de fato seria alguém iluminado e que atingiria a iluminação. Ele recebeu o prenúncio da iluminação. A iluminação lhe foi assegurada como o Buda da lei clara. Ele se tornaria no Buda, no Tathagata Homyo Nyorai. E o objetivo deste Homyo Nyorai, o Buda da lei clara, seria o seguinte: o Furuna seria alguém que atingiria a iluminação naturalmente por ter propagado, por propagar e pregar o Dharma sagrado de Buda, e o seu objetivo principal seria o de transformar este mundo e toda a extensão da Terra num país iluminado de Buda, na terra pura de Buda. E a sua fórmula seria simples: apenas pregar e propagar o Dharma sagrado e mudar as pessoas. Ele acreditava que mudando as pessoas, o mundo mudaria.
E esta era a sua principal pregação. Vamos nos ater a um trecho aqui do Sutra Lotus, deste 8º capítulo, em que o Buda elogia o Furuna. Nesta altura, o Buda disse para os monges: vocês estão a ver Purna Maitrayaniputra, é o nome do Furuna em sânscrito. Eu sempre o louvei como sendo o primeiro entre os que pregam a lei, e sempre elogiei as suas várias bênçãos, a sua diligência em proteger, promover, ajudar e proclamar a lei, a sua habilidade para ensinar, beneficiar e deleitar os 4 tipos de crentes, o seu entendimento cabal da correta lei do Buda, o alto grau a que ele eleva aqueles que levam a cabo as suas práticas budistas. É muito difícil nós levarmos algum tipo de prática à perfeição. E essa prática budista, o Furuna havia levado. Tanto que essa comprovação ocorre aqui, neste capítulo, e ele é glorificado pelo próprio Buda. E há mais um trecho muito importante neste 8º capítulo do Sutra Lotus, em que surge a seguinte palavra: Jo-gon Shojin seria a palavra em japonês, chinês, que consta no Sutra Lotus. Em português seria aplicação constante, dedicação constante. Jo-shojin, ou seja, neste capítulo do Sutra Lotus, através de toda a dedicação e aplicação de Furuna, é nos ensinado qual é a fórmula principal para obtermos êxito em todas as nossas práticas. Qual seria então essa fórmula? A dedicação constante. Consta da seguinte forma: o Furuna, depois de atingir a iluminação, ele protegerá, promoverá, ajudará e proclamará a lei de imensuráveis, ilimitados Budas, ensinando, convertendo e enriquecendo imensuráveis seres e levando-os a virar-se Budas, atingindo a iluminação, de modo a purificar as terras. Ele se aplica constantemente. Então, esta palavra, uma palavra-chave muito utilizada nos ensinamentos budistas, em todos os segmentos budistas: aplicação constante. Para quê? Para continuarmos a nos aperfeiçoarmos, ensinando e convertendo os seres. Essa é a principal abordagem sobre o esforço que ocorre dentro do Sutra Lotus. Esse Buda, em que se tornaria o Furuna, no Buda da lei clara, no Buda brilho da lei, é uma declaração também de que o Furuna se tornaria alguém merecedor de ofertas, de reto e universal conhecimento, merecedor de perfeita clarividência e conduta, que se tornaria alguém verdadeiramente bem-sucedido, compreendedor do mundo, inexcedivelmente meritório, instrutor de pessoas, de mestres e de seres celestiais e humanos. Ou seja,
nós aprendemos que receber o prenúncio de uma iluminação, que não é de fato ainda uma iluminação, é algo que nos diz que estamos no caminho certo, que estamos fazendo algo certo e que vale a pena. Ou seja, o prenúncio da iluminação não é algo que nos assegura somente um resultado, mas que principalmente nos segura, nos fortalece na prática da causa, na prática da fé e da compaixão. Mais um trecho deste 8º capítulo também chama bastante a atenção. Uma pessoa que desenvolve um alto grau de iluminação, que recebe o prenúncio, que recebe uma grande bênção, é alguém que consegue se relacionar com vários tipos de existências, com vários tipos de naturezas, que consegue se relacionar com seres celestiais e que consegue não mais ser influenciado pelas tentações. Essa palavra utilizada aqui no Sutra Lotus como Ninden Kyosho significa isso. Alguém que desenvolveu a fundo a prática, é alguém que consegue se relacionar equilibradamente com todos os universos em que ele faz parte. E tudo aquilo que era causa de sofrimento deixa de ser causa de sofrimento para se tornar um motivo a mais para se empenhar. Até mesmo a questão da existência dos maus caminhos, de pessoas malignas, de mundos malignos, da mulher representar pela sensualidade uma tentação para os homens, e os homens, por sua vez, deixarem ser levados pelos desejos. Tudo isso aqui no Sutra Lotus é tocado e colocado como algo superável. Basta nós desenvolvermos um pouco mais de profundidade na prática, com nos concentrarmos um pouco mais e se dedicarmos um pouco mais e constantemente à prática ascética budista. O mundo de hoje é um mundo em que a tentação, ela muitas vezes já não é mais banida, ela já não é mais excluída, ela é muito tratada como algo normal, natural. Os desejos libidinosos já não são mais proibidos, são tratados muitas vezes com uma certa banalidade, e não é colocado a necessidade de termos o controle em relação a tudo isso. A prática budista, ela nos traz, de fato, esse tipo de controle e equilíbrio. Neste 8º capítulo, aqui, nós conhecemos mais uma parábola. A 5ª parábola do Sutra Lotus. E a parábola da joia do colarinho. O honrado pelo mundo é como o caso de um homem que foi até a casa de um amigo íntimo e, tendo-se embriagado com vinho, caiu num sono pesado. Nessa altura, o amigo teve que se ausentar. Pegou uma joia preciosa e costurou essa joia
no forro da roupa, colarinho do seu amigo adormecido, e depois foi embora. O homem que dormia embriagado não percebeu de nada. E quando acordou, iniciou uma viagem por outros países para conseguir e obter alimento. Teve que procurar diligentemente, com toda a sua energia, enfrentando graves dificuldades e tendo de se contentar com o pouco que encontrava. Mais tarde, o seu amigo, o amigo que havia costurado uma joia no forro do seu colarinho, encontrando-o por acaso, disse-lhe: mas que absurdo, companheiro! Por que tens de fazer tudo isso por roupa e comida? No passado, eu quis lhe garantir que fosse capaz de viver com desafogo e satisfazer os seus desejos. E naquele dia em que estivemos juntos, costurei uma joia preciosa na tua roupa. Ainda deve estar lá. Verifique. Mas tu nada sabias sobre isso e preocupaste a ganhar a vida. Que absurdo! Agora deves pegar a joia e trocá-la por aquilo que necessita. Assim poderá viver tranquilo e ter sempre tudo o que quiseres, sem nunca mais ter que passar por necessidades. Essa é a quinta parábola do Sutralotos, a parábola da joia do colarinho, ou parábola do tesouro de valor incalculável. Por quê? Porque este amigo que costurou a joia preciosa no colarinho do seu outro amigo era o Buda. E esse outro amigo que recebeu a joia e sequer percebeu durante toda a sua vida e continuou vivendo de modo a sofrer, éramos nós. E essa joia, por sua vez, representa a natureza búdica, representa a nossa possibilidade de desenvolvermos e atingirmos a iluminação. Neste trecho, como glorificação a Buda por terem despertado para a natureza búdica, todos os 500 discípulos pronunciam em demonstração de gratidão: ó nobre Buda! O nobre Buda é a grande luz que ilumina na noite da escuridão e nos salva dos sofrimentos, implantando em nós a semente da salvação. O nobre Buda nos ensinou que existe uma prece maior neste mundo e que não poderíamos mais nos contentarmos com os pequenos acontecimentos, com as pequenas alegrias da vida, que existe uma alegria maior e mútua que nós podemos e devemos buscar. Mas, no entanto, pela ignorância, pela nossa inconsciência e insensatez, desconhecíamos até agora. Nos contentávamos com o momento de um simples nirvana. O honrado pelo mundo agora nos traz uma alegria incalculável, nos abrindo os olhos e nos ensinando que se contentar com pequenos nirvanas, que não trazem definitivamente a iluminação, não representam a extinção das nossas tentações. Agora, ouvindo
do Buda essas profecias, esses prenúncios e descrições de adornos, todos nós nos tomamos por uma alegria incomensurável. E assim é finalizado este 8º capítulo, capítulo em que o Buda prenuncia a 1.200 discípulos a iluminação. No 9º capítulo, o Buda ainda prenunciará a iluminação para o Anan e o Ragora. E no 12º capítulo, a Daibadatta, e no 13º capítulo, para Kyodonmi e Yashodhara, finalizando essa etapa de concessões. Ainda neste 8º capítulo, um discípulo chamado Kyojinyo também recebeu a sua ascensão e prenúncio de iluminação. Nós temos mais um capítulo, que é o 9º capítulo, que fará parte da pregação via elo, e depois nós entraremos num trecho do Sutralotos que faz parte de um novo tipo de abordagem. Nós entramos a partir de hoje num feriado, um período de feriado nacional. Desejamos a todos um bom final de semana e que todos possam aproveitar com bastante segurança um período familiar, um período religioso, com bastante saúde e proteção. Um bom dia para todos e um ótimo final de semana. Vamos lembrar que recitar o mantra da iluminação Namu-myo Horenge-kyo diariamente é semear a felicidade. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myo Horenge-kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Oh, mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte.